Galera, uma parte mais importante no começo dos seus estudos de japonês é saber se apresentar corretamente. Então, falar o seu nome, falar se você é brasileiro, falar o que você veio fazer ao Japão, se veio estudar, se veio trabalhar. É basicamente disso que a gente vai estar falando nesse vídeo aqui. Fala pessoal, qual que é o Kelvin e nessa aula estaremos falando sobre isso aqui. Jiko Shoukai. Estamos falando sobre Jiko Shoukai. Isso aqui. Que é basicamente, em japonês, significa Shoukai significa apresentação, né? Apresentar. E Jiko Shoukai é você, basicamente, a sua própria apresentação. Você se apresentar. Então, pessoal, vocês devem estar percebendo que eu estou voltando a postar um pouco mais no YouTube. Simplesmente porque recentemente eu tenho passado mais tempo no Instagram. Deve estar em algum lugar da tela aí, caso você queira seguir. Porém, o Instagram é legal porque meio que eu tenho mais contato com vocês, eu faço os posts, faço os stories, o pessoal me manda direct, eu respondo. Porém, eu tava sentindo falta de fazer vídeos maiores, umas aulas grandes mesmo de japonês. E no Instagram meio que não é um conteúdo que o Instagram aceita tão bem. Eu posto lá no IGTV, não é a mesma coisa que postar aqui no YouTube. Então, eu estarei postando daqui pra frente mais coisa aqui pelo YouTube. Então, se você quiser me ajudar, deixe sua inscrição e o like, que vai me ajudar muito. E vocês ainda vão receber, basicamente, semanalmente, aulas de japonês aí, bem detalhadas, igual essa aqui. Então vamos começar. Basicamente, quando você encontra alguém, basicamente um japonês, você vai se apresentar em japonês para alguém. A primeira coisa que você vai falar é o que a gente chama do hajimemashite. Hajimemashite. Então eu vou escrever aqui para vocês. A gente vai usar esse aqui. Memashite. Ou hajimemashite. Então esse aqui vai ser basicamente a primeira coisa que vocês vão falar quando vocês conhecem alguém. É o hajimemashite. Porque assim, comparando com o português, já já eu vou dar a explicação disso aqui. Comparando com o português, quando você fala o hajimemashite, ele é quase como se fosse, não tem tradução isso aqui, mas é quase como se ele fosse o equivalente ao muito prazer ou prazer em conhecê-lo. É aquela primeira coisa que você fala meio que para dar aquela introdução na sua apresentação. Então, acabou de conhecer alguém no Japão ou alguma pessoa japonesa, você vai falar o hajimemashite. Em seguida, você vai falar seu nome. Então, muito prazer, meu nome é Kelvin, sou o Kelvin. Então, aqui, em segundo, aqui você vai estar falando o seu nome. No meu caso, o meu nome é Kelvin e o meu nome meio que colocado em sílabas japonesas e em katakana, que a gente usa para escrever palavras estrangeiras, ele fica Kerubin, assim. E eu tenho que falar que eu sou Kelvin, certo? Então eu não vou falar só Kerubin, eu vou falar Kerubin des. Esse des no final, que ele vai estar dando esse sentido de sou Kelvin. Então, Kerubin des. Posteriormente eu vou estar fazendo um vídeo mais explicando esse des aqui, tá? Então, o hajimemashite não precisa do des, tá? Então, começando. Você falou hajimemashite, falou o seu nome, mais des, que significa sou Kelvin, prazer, sou Kelvin. Ou você pode usar um pouco mais detalhado, que seria falar o meu nome é Kelvin. Então eu falaria watashi no namae. Então, watashi significa eu, namae significa nome. O watashi no namae, o no ali é uma partícula que ele está indicando possessão, certo? Não possessão de demoníaca, etc. Possessão da palavra. Então, o watashi no namae é meu nome. Então, esse no aí tá dando um sentido de que o nome é meu, certo? Então, o watashi no namae é wa. Esse wa aqui, depois eu tenho que fazer um vídeo só pro wa. Mas o wa aqui, ele basicamente está fazendo, entre aspas, o sentido do aqui. Não é exatamente isso, mas é. Kerubin desu. Então, watashi no namae wa Kerubin desu. Deixa eu escrever agora para vocês aqui. Watashi no namae wa Kerubin desu. Então, como vocês estão vendo, se eu falar dessa forma aqui, é uma forma mais alongada. Ao invés de eu estar falando muito prazer, sou Kelvin, hajimemashite, Kiribin desu, eu vou estar falando hajimemashite, watashi no namae wa Kiribin desu. Então,
Vou estar falando mais alongado. Vou estar falando, meu nome é Kelvin. Uma das coisas que eu só gostaria de apontar aqui para vocês é que é sempre melhor usar o mais curto, que é o Kerbin Des. Apesar de que eu estou ensinando isso aqui para vocês saberem que isso existe e que ensinar para vocês a palavra Watashi e ensinar para vocês a palavra Namae, porque elas são bem fáceis de decorar. Basicamente, o japonês, depois de um vídeo futuro eu vou explicar isso melhor. Eu tô falando um monte disso, né? Que eu vou fazer um vídeo futuro. Eles não falam tanto pronomes de eu quanto a gente fala em português. Então, assim, em português normalmente você fala, eu fui ao banco, aí depois eu fui no mercado, aí depois eu fui pra casa da minha avó, aí depois eu voltei pra escola. A gente fala esse eu muito, a gente repete muito eu. E eu, em japonês, a gente vai falar watashi, ou dependendo, boku, vai depender aí de ser informal ou não. Mas basicamente, tem a forma de falar eu em japonês, mas normalmente eles vão falar direto, certo? Eles não vão ficar usando o watashi tanto. Então, normalmente você pode falar só direto, Kirubin des. Você pode tirar essa parte do watashi no namae na maioria das vezes. Não precisa ficar falando watashi tanto, tá? Então, próximo. Uma das coisas aqui, por exemplo, meu nome completo seria Kelvin Louzeiro, que é o meu nome. Caso você quisesse estar falando o seu nome inteiro aí em japonês, você estaria falando, então, Watashi wa Louzeiro Kerbin desu, que seria meu nome incompleto. Só que você quer falar, supondo que você queira falar para a pessoa, pode me chamar só de Kelvin, pode me chamar de Kelvin. Ou seja, você falou meio que seu nome inteiro, você só fala, pode me chamar de Kelvin. Você vai falar o seu nome e você vai escrever o to yonde kudasai, isso aqui. Eu não vou explicar a gramática disso hoje, mas vamos escrever aqui. Kerubin to yonde kudasai. Então, vamos escrever aqui para vocês. Kerubin to yonde kudasai. Esse kudasai aqui no final vai estar significando o por favor. Caso vocês, alguém provavelmente já assistiu ou já leu algum mangá, um anime que viu que isso aqui é por favor em japonês, né? Então, kudasai no final é um sinal de que você está pedindo por favor a pessoa. E esse to yonde, to é a partícula to, eu não vou estar explicando ela muito em detalhe, mas o yonde significa chamar. Então, yonde é o verbo chamar na forma T dele. E ele está basicamente fazendo o papel aí na nossa frase de falar para a pessoa nos chamar dessa forma, por favor. Então eu falei, watashi no namae wa Louzeiro Kerbin desu. Kerbin to yonde kudasai. Então, me chame de Kelvin. Pode me chamar de Kelvin. Basicamente, você pode usar também essa variação. Caso você tenha algum apelido, ou talvez seu nome seja muito longo, seu nome normal seja muito longo e você queira que a pessoa te chame por um nome mais curto, você pode fazer isso também. Então, watashi wa Kerbin desu. Keru to yonde kudasai. Eu não uso isso, mas talvez você queira falar para a pessoa te chamar de um certo jeito, você pode fazer isso. Próximo aqui. Você vai estar falando, você vai querer falar da onde você veio. Todo mundo aqui que está assistindo meu vídeo, eu acredito que seja brasileiro. Então, quando você for falar, hajimemashite, Kirubin desu, você vai estar falando também que você é brasileiro. Supondo que você esteja apresentando para uma pessoa ou apresentando para uma sala, você vai estar falando caramba, o texto foi lá para cima. Burajirujin desu. Burajirujin desu. Então, Burajirujin é como a gente chama brasileiro em japonês. Então, isso aqui, Jirujin desu. Deixa eu até colocar um tracinho aqui para vocês conseguirem separar o que é Brasil e não. Então, Burajiru é como a gente fala Brasil em japonês. Burajiru. Esse jin no final, que no caso é esse kanjizinho aqui de pessoa, que é muito fácil. Burajirujin significa brasileiro, pessoa do Brasil. Burajirujin. E o des no final para falar que você é brasileiro. Então, Burajirujin desu. E, às vezes, dependendo da situação, ou dependendo de como que você vai estar, não sei com quem que você vai estar falando, talvez venha ao assunto você falar o que você está fazendo, caso você esteja no Japão, né? O que você está fazendo no Japão? Você está estudando, você está trabalhando? Então, por exemplo, como muito provavelmente a maioria das pessoas aqui, talvez você vá para o Japão
e esteja estudando japonês. Então você pode falar Nihongo. Nihongo é japonês em japonês. Nihongo wo benkyou shite imasu. Então, Nihongo wo benkyou shite imasu. Então, esse benkyou shite imasu aqui, ele vai estar significando estou estudando. Então, benkyou estudar, shite imasu estou, basicamente aqui. Então, Nihongo é japonês em japonês e o aqui está basicamente ligando aí o verbo estudar com a palavra japonês. Então, eu estou estudando o japonês. Nihongo o benkyou shiteimasu. Isso aqui você pode falar para a pessoa te perguntar, o que você veio fazer aqui no Japão? Você vai falar, Nihongo o benkyou shiteimasu. Estou estudando japonês. Ou, caso, por exemplo, supondo que você esteja no Japão e você esteja, na verdade, você não esteja mais estudando alguma coisa, você esteja, por exemplo, na faculdade. Supondo que você esteja fazendo faculdade no Japão. Você vai falar que você é um estudante de faculdade. Você vai falar Daigakuse. Daigakuse. Cadê? Desu. Daigakuse desu. Então, supondo aí que você esteja, de certa forma, estudando, fazendo alguma coisa numa faculdade japonesa, você pode falar simplesmente Daigakuse desu. Novamente, não precisa fazer aquela construção enorme de frase. Watashi wa Daigakuse desu. Pode só falar Daigakuse desu. A pessoa já vai entender que você está falando de você mesmo. Supondo que você estiver trabalhando em algum lugar, você pode só falar o nome do lugar, o local que você está trabalhando. Então, por exemplo, no Japão, tem aquelas coisas lá que aquelas lojas de conveniência que a gente chama de konbini. Esses konbini. Eu vou fazer aparecer aí na tela para vocês um konbini, mas provavelmente vocês já viram em algum lugar. Konbini. E supondo que, por exemplo, você estiver trabalhando num konbini, você vai estar falando aí konbini ni hataraite imasu. Então, caraca, ficou pequenininho. Konbini ni hataraite imasu. Então, esse hataraite é o verbo trabalhar e o imasu aqui, basicamente dando o sentido de que você está trabalhando, né? Então, konbini ni hataraite imasu. Estou trabalhando num konbini. Esse ni aqui, ele está só fazendo o sentido de que você está trabalhando no konbini. Então, konbini ni significa, basicamente está fazendo o papel aí de no konbini estou trabalhando, basicamente aqui. Então, eu estou trabalhando no konbini. E como é que a gente faz então, supondo que a gente já trocou certamente as informações aí com a pessoa, você, sei lá, eu já falei meu hajimemashite, keribin desu, ou nihongo benkyou shiteimasu, ou konbini ni hataraite imasu. Supondo que você já trocou aquela informação com a pessoa, já falou burajirijin desu, e basicamente naquele curtinho espaço ali já meio que terminou a apresentação. Você vai falar o clássico yoroshiku ou yoroshiku onegai shimasu, que é isso aqui. Yoroshiku onegai shimasu. Ou aqui escrevendo para vocês, yoroshiku onegai shimasu. Ele ficou bem longo aqui, mas é basicamente isso. Não é tão difícil quanto parece aqui, a palavra ficou bem longa, né? Yoroshiku onegai shimasu. É basicamente o que você fala no final da sua apresentação. Então você começou a sua apresentação com o hajimemashite, que ele meio que a tradução para português fica o muito prazer. E o yoroshiku onegai shimasu, no final da apresentação, ele vai estar dando o sentido de conto com você. Normalmente é aquela hora que você vai meio que... Os japoneses não têm o costume muito de ficar apertando mão e normalmente a gente não fica encostando muito
igual a gente faz no Brasil, abraça, aperta a mão, etc, né? Então, normalmente, essa hora que você vai falar o Yoroshiku Onegaishimasu é a hora que, sei lá, você vai só abaixar a cabeça meio que em sinal de respeito. Normalmente, as duas pessoas, é como se fosse um aperto de mão japonês. Você vai estar só abaixando a cabeça e falando Yoroshiku Onegaishimasu. Então, conto com você, basicamente. É o finalizador aí de apresentação. Então, teria mais alguns componentezinhos que eu poderia estar citando aqui de apresentação japonesa, mas isso aqui é basicamente tudo que você vai precisar utilizar numa apresentação muito básica aí que você estaria falando com alguém japonês. Então, acredito que é só isso por essa aula. Vejo vocês então nas próximas aulas, pessoal. Tchau, tchau.